Olá, meu querido jovem! Eu estava esperando esse momento de encontrá-los novamente. Professores, professoras, como é que estão vocês? Essa energia que nós movimentamos nesse espaço chega até vocês com uma energia positiva. A equipe de geografia, eu, o professor Arimateia, o professor Jorge e o professor Rogério, levamos até vocês e vocês nos mandam de volta essa energia na qual nós estamos entendendo o nosso planeta Terra, tá? Portanto, nessa nossa aula de hoje, que é a aula 13.2, nós iremos fazer a revisão do modelado da crosta terrestre, tá? Claro que desta vez, modelado, nós estamos falando de quem? Dos agentes do relevo externo. Quem são esses agentes externos? É a erosão que pode ser através da chuva, que a água pluvial vai batendo, vai levando a erosão, vai fazendo as modificações no relevo. Pode ser através do vento, como ocorre no deserto. Não sei se vocês viram. Se não viram, vão lá. Por favor. Pega seu celular e olha aí. Nuvem de poeira em São Paulo e sul de Minas Gerais, que ocorreu agora no mês de setembro. Você vai observar, setembro de 2021. Isso é atualidade, meu filho. Tá? Você desmatou, você deixou tudo peladinho, ficou o solo muito seco, o vento veio e levantou aquela nuvem de poeira. Isso é uma erosão eólica. Você já viu o ditado popular que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Portanto, vai fazendo um trabalho lento, erosão eólica. Você já viu o rio? Como ele vai? Tá devagarzinho, tá pelos caminhos, ele vai deixando suas marcas, vai derrubando as barreiras, vai levando para o fundo do rio, vai levando para o oceano, vai dando origem a novas formas de relevo. Portanto, essa é uma erosão fluvial, que é rios. E aí, se você está no litoral, você vê a água batendo, tá? Lá no continente, é uma erosão marítima. E, quando ocorreram as grandes glaciações no planeta Terra, ocorreram também grandes erosões de placas de gelo, que nós chamamos de erosão glacial, que pode vir também com a neve. Também, Cordilheira dos Andes tem grandes erosões provocadas pelos agentes externos, porque a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno. Portanto, a erosão é muito maior do que nos antigos relevos, como são os escudos cristalinos. Tudo isso são transportados para a parte mais baixa. Essa parte mais baixa nós chamamos de bacias sedimentares, como a bacia do Pantanal, que recebe milhões e milhões de toneladas de sedimentos. Portanto, ela está sofrendo um processo de formação, tá? Provocado pelos agentes externos, ok? Veja a próxima telinha aí. O exemplo do intemperismo pode ser físico, biológico, tá? Pode ser químico também, que é a chuva, a água. Aí você tem um físico, congelamento da água na fenda da rocha, desagregação, tá? O intemperismo físico também ocorre com o vento. O outro nós estamos observando, o biológico, com as raízes. Tá? Uma rocha fratura de rocha pode ser alargada pela raiz de uma árvore. Vamos lá. Como assim, professor? Veja aí, um pé de mangueira. Ou, olhando dentro da floresta, aquelas raízes grandes, ela não levanta o solo. Portanto, ela está fazendo o quê? Desagregando rochas. Por pequenininha que seja, está tendo uma desagregação. A formiga é biológica. Você já imaginou uma formiga pequenininha? Ela vai furando um buraquinho, ela vai escavando, ela vai buscando. E o tatu, que cava aquele buraco, é também um intemperismo biológico. Poxa, professor, não sabia dessa não. Ótimo, obrigado. Valeu, vamos para a próxima. Na próxima tela,
Olha só esse modelado. Isso é um cânion, tá? O nome disso aí é cânion, certo? Quem são agentes erosivos? A água do rio, a água da chuva, a neve, o vento. Mas aí não, o que é que nós estamos observando nisso aí? Tá? Que está correndo água, portanto, isso aqui é chamado de cânion, tá? Isso aqui é um grande cânion, tá? Portanto, aqui no meio, ó, é um grande cânion, certo? Cânion, tudo bem? Por causa de quê, ó? Olha aí o buraco que fez na rocha. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, quem é de vocês que moram próximo aí dos cânions aí de Rondônia, por favor, se você mora perto dos cânions aí, do Apertado, aí onde nós temos, ó, o Planalto, Chapada de quê? Como é que é o nosso Planalto aqui? Ó, Chapada é um lugar plano e alto, tá? Portanto, aqui em Rondônia nós temos a bacia sedimentar amazônica, a bacia do Guaporé e a parte mais alta, tá? Portanto, nós temos processos erosivos. Em Rondônia predomina grandes processos erosivos, tá? E dentro disso aí, nós temos uma formação de quê? De rochas, ok? As rochas podem ser metamórficas, magmáticas, sedimentares, tá? Metamórfica, magma e sedimentares. Metamórfico, como é o mármore, um processo de formação. Você viu, as sedimentares estão saindo a cada dia. E as magmáticas que vêm do magma, lá de baixo, ok? Portanto, todo esse processo dá origem ao nosso planeta, a nossa litosfera. E agora, falando de fera, fera é você que agora vai fazer a atividade junto com o seu amigo, com o seu colega. E claro, se você estiver sozinho em casa ou no localzinho de estudo, você vai fazer pesquisando aí também na nossa aula, no Google, pode usar. Nós não estamos fazendo aqui avaliação. Busque conhecimento. As redes traz conhecimento, não é aquela da fofoca, tá? As redes, tá? Bons sites, aí você hoje tem conhecimento. Muito bem? Fui! E aí, como é que está você? Fizeram as atividades? Alguma dúvida? Eu acho que não, tá? Portanto, na nossa atividade de sala, nós temos exercícios baseados em quê? Nos fatores externos, os agentes modeladores. Os agentes internos são os estruturais, o de fora é que faz o acabamento, que vai decompondo, que vai tirando pedrinha, tá? Você viu isso? Muitas imagens lindas, maravilhosas, tá? Ó, nós temos aí, primeira questão. As rochas, quando passam pelo processo de intemperismo, sofrem um processo de decomposição e desagregação, transformando em sedimentos ou material sedimentar que podem ser transportados para outras áreas. O termo decomposição e desagregação acima destacados fazem referência respectivamente aos intemperismo. E aí, qual é o intemperismo que nós temos? E eu não falei de intemperismo aqui antrópico. Antrópico é o homem, ok? Quando nós falamos de antrópico, nós temos o homem. Portanto, aqui elimina. Físico e químico, tá? Físico e químico. Pode ser químico e físicos, biológico e mecânico. Vamos ver a pergunta como é que é? Os termos, ó, decomposição e desagregação acima destacam-se, fazem referência respectivamente. Olha a palavra, respectivamente, ou seja, na sequência. Primeiro é decomposição. Vamos lá? Quem é que decompõe? É um fenômeno químico. A água decompõe,
tá? E quem forma? Fenômeno físico. Aqui tem físico e químico. Não, quem decompõe é a água, é o químico. Essa questão eu tinha dúvida, professor, fiquei na dúvida aí. Mas agora está tudo tranquilo. Mecânico é a água, é o vento, orgânico está fora, totalmente fora. Portanto, vocês poderiam ter ficado com dúvida na letra A e na letra B. Mas aí, como resposta, nós temos a letra A. Ok? Letra C. Vamos ao próximo. Intemperismo e erosão são dois processos recorrentes que atuam sobre as rochas e os solos, transformando-os. A diferença entre esses dois termos é que, a diferença entre os dois termos. Quais são os termos? Intemperismo e erosão. O primeiro faz referência à decomposição e o segundo à desagregação. B. A erosão é um processo natural e o intemperismo é antrópico, que já elimina. Antrópico é homem. O intemperismo é apenas um desgaste que pode ser continuado pela erosão. Tem tudo para estar correto. A erosão é anterior ao intemperismo? Não, o intemperismo é primeiro. O intemperismo ocorre em rochas cristalinas e a erosão em rochas sedimentares? Não, pode ocorrer no conjunto. Certo? Vamos lá? Portanto, resposta letra C. O intemperismo é apenas um desgaste que pode ser continuado pela erosão. E como é que isso aparece no Enem? Olha só essa questão do Enem aí, que teve presente. Tá? Veja só. Esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas que se encontram, esses fósseis são, ok? E olha aqui a vegetação. Magmática? Não. Tá? Porque aqui morreram, ficaram sedimentos. Portanto, eliminei aqui. Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessas representadas. Tem tudo para ser essa, porque essa daqui eu já elimino também por magmática. Tá? Na letra D, sedimentário, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados. Soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Pode ser. Metamórfica não é o mármore. Nós temos dúvida em duas. Sedimentares, está certo, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Pode ter sido erosão, pode ter sido vento. Aqui não está dizendo que foi erosão ou não. Tá? Aqui não mostra que foi erosão, aqui ela foi soterrada, foi coberto. Portanto, quem é o mais correto? Eles foram soterrados e preservados, solidificados, virou pedra. Olha aí, letra D, a alternativa correta. Parabéns por vocês terem acertado, tá? Questão número 4. A composição de crosta terrestre é marcada pela existência de vários tipos de rochas que originam diferentes estruturas geológicas ou tipos de terrenos que, por sua vez, sofrem diferentes consequências dos agentes internos e externos da superfície. Assinala a alternativa que apresenta a correta relação entre o tipo de rocha e seu exemplo. Rocha magmática extrusiva. Essa palavra extrusiva é quando há derramamento. Intrusivo é dentro, portanto, o granito. O que é granito? Você conhece granito fazendo pias, fazendo... eita, esqueci o nome agora. Fazendo piso. Aí lembrei. Portanto, o granito não houve derramamento. Aqui está errado. Aqui não é extrusiva. Letra B. Rocha sedimentar basalto. O basalto é uma rocha vulcânica. Rocha vulcânica. É derramamento. Externo está fora, não é sedimentar. Rocha ígnea, intrusiva, é interna. Arenito não. Arenito é sedimentar, portanto está errado aqui. Rocha magmática, Gênesis. E aí, professor? Acho que não, tá? É a rocha metamórfica, mármore, Assinala tem que apresentar a correta relação entre tipo de rocha e seu exemplo. Vamos lá? Qual é?
rocha metamórfica, mármore. Você já falou várias vezes, professor. Aê! Mas vamos lembrar um pouquinho, né? Portanto, quando eu falo de rocha de mármore, eu falo de rochas que são usadas nas nossas casas, né? Quando eu falo de rocha sedimentar, areia é uma rocha sedimentar. O sal que você come no seu alimento é uma rocha sedimentar. O carvão mineral é uma rocha sedimentar. Esses são exemplos. Você está viajando lá por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque em Rondônia não tem essa foto não, tá? Aí diz, quando está chovendo, é perigoso a ter deslizamento. Lembra que nós aprendemos em cartografia? Isso aqui é trânsito. No trânsito também tem cartografia. Portanto, observem que nós podemos usar cartografia também na geografia, no trânsito, tá? Aí está demonstrando que naquela região pode ocorrer deslizamento de terra. E aí, esse deslizamento, o que é que nós vamos ter nesse deslizamento? Aê, professor, parabéns! Por quê parabéns? Porque a palavra deslizamento quase não sai. Puxa vida, fica enrolando a língua. Mas saiu. Viu só? Portanto, a ilustração presente na mensagem acima é possível notar a ação de um processo erosivo causado pela ação de um agente de transformação do relevo. Identifique o agente em questão e dê a sua classificação. Está chovendo, tá? B. Explica a possível influência da ação humana sobre a situação ilustrada na placa. Portanto, o agente de transformação do relevo presente é a chuva, a água pluvial, e é um agente externo ou exógeno. E a placa ilustra o quê? Que naquele local pode ter deslizamento. As rochas estão saturadas de água, vai deslizar e pode provocar acidentes. Para tanto, se esse processo quase sempre está relacionado com a remoção da cobertura vegetal, pela ação humana, ação antrópica. As raízes da planta ajudam a absorver a água presente no solo e é melhor fixar as massas da terra, evitando as eroções erosivas. Gente, isso é uma resposta do professor, do Arimateia, do Rogério, do Jorge. Não significa dizer que sua resposta tem que estar exata com isso aí, não. Nós trabalhamos com a geografia que o aluno deve entender, compreender esse processo, tá? Portanto, fique tranquilo que a sua resposta, da maneira que você colocou, eu considero correta. Você é 10. E aí, claro, nós estamos chegando, mas ao final de uma aula, tá? Eu agradeço ao grande Criador do Universo, a vocês, meus queridos jovens, a vocês, professores que estão conosco, aquele abraço apertado, tomando cuidado com o Covid, tá? Mas tudo isso vai passar e nós chamaremos cada vez mais próximo do outro. Que Deus abençoe cada um de vocês, foi um prazer, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.